Olá, meus amados irmãos e amigos que têm nos acompanhado ao estudo da Palavra de Deus. É uma imensa alegria poder estar aqui transmitindo mais um estudo sobre a doutrina da salvação e gostaria de compartilhar hoje sobre a responsabilidade do crente na salvação. Então, qual é o seu dever como cristão? Você que conhece a Cristo, sabe que é um salvo em Cristo, qual é a sua responsabilidade? Eu quero orar por esse estudo para que você possa entender o plano de Deus para a sua vida e assim nós pudermos aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Então, de onde você está, prepare sua Bíblia. Nós queremos lhe encorajar a acompanhar com a Palavra de Deus. E eu quero orar para que esse estudo seja para a sua edificação, para o seu crescimento espiritual. Oremos. Nosso grande Deus, amado Pai, nós entregamos agora esse tempo de estudo nas tuas mãos, nos lembrando dos nossos amados irmãos, nossos amigos, familiares, que têm nos acompanhado através desses estudos. Queremos pedir a Deus que o Senhor possa fazer-se conhecido para aqueles que ainda não tomaram esse compromisso de ouvir a Tua Palavra e crer naquele que pode salvá-lo. Quero pedir a Tua bênção sobre os nossos irmãos aqui da cidade de Taquara, que temos atravessado momentos extremamente difíceis, que o Senhor possa estar livrando cada um, dando saúde, sabedoria e especialmente o Teu cuidado sobre a Tua igreja que está sendo iniciada através de vidas que o Senhor quer transformar e tem transformado pelo Teu agir. Pedimos tudo entregando esse tempo em Tuas mãos, em o nome do nosso soberano e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós lembramos que já temos visto alguns estudos da Palavra de Deus. Primeiramente nós vimos no primeiro estudo sobre a doutrina da salvação, o significado da salvação. Vimos a obra de Deus Pai na salvação, a obra do Filho na salvação e no último estudo nós vimos a obra do Espírito Santo na salvação. Então, o homem, ele não é deixado de lado, né? Ele tem responsabilidade em atender aquilo que o Senhor tem chamado para que ele possa crer e ter a salvação. Imagina que você tem algo especial, está disponível para você. Você descobre que está com um problema gravíssimo de saúde e esse problema, existe um medicamento que você pode tomar e então você ser curado daquela doença. Vamos imaginar que estamos com essa doença terrível do Covid-19 e a gente descobre que tem algo que você pode tomar, um medicamento, uma vacina, que você pode então se livrar dessa doença. Então você precisa tomar, então você desfrutar da cura. Então a parte de Deus para salvar o homem, ele já fez, ele já tomou todos os passos, o Deus Pai, ele preparou, o Deus Filho agiu vindo a esse mundo para lhe salvar e nos salvar. E o Deus Espírito Santo, ele executou essa obra agindo na minha e na sua vida. Esse é o antídoto. Todos os homens são pecadores, estão separados de Deus e Deus Pai já fez a sua parte. E hoje nós vamos ver qual é a nossa responsabilidade dentro desse aspecto de que Deus já fez a parte dele, o que eu então tenho que fazer. Então nós vamos estudar o que a Bíblia ensina com respeito à conversão e a responsabilidade do homem na salvação e o que o lado divino, o lado de Deus, nós chamamos então de regeneração. Então a parte do homem que é a conversão e o lado de Deus que é a regeneração. Então ambos são importantes. Deus lança uma proposta para lhe curar, um medicamento para lhe sarar, para lhe dar uma nova vida. Mas você precisa tomar esse medicamento, você precisa se converter, tomar um compromisso
de mudar de vida e aceitar tomar o medicamento para então ser curado. Então, o significado da conversão. A conversão, ela refere-se a uma mudança de direção, uma mudança completa, como se fosse um retorno, não é? Então, lá em Salmos 51, verso 13, o salmista diz, então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Então, é o Senhor que vai mostrar, vai fazer todos os meios para que você encontre a salvação e os pecadores vão tomar uma decisão. Eles vão se converter porque Deus já fez a parte dele, já chamou, já preparou e já deu as oportunidades. A conversão envolve uma mudança dupla, no sentido de quê? De deixar os ídolos, uma mudança de vida, e voltar-se para Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, a palavra de Deus diz assim, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos converterdes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, primeiramente, quando se trata de conversão, de mudança, a pessoa abandona os ídolos. Os ídolos são aquilo que nós comumente fazemos, queremos, gostamos, e somos atraídos por esses ídolos e continuamente estamos caminhando em essa direção. É aquilo que nós adoramos, que nós veneramos, como alguns assim o chamam, que é a mesma palavra, mas para dizer que aqueles crentes da igreja de Tessalônica, eles deixaram os ídolos, diz aqui o texto. Ele proclamava a repercussão, o testemunho daqueles irmãos era imenso, e eles abandonavam os ídolos e vos converterdes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, voltar-se para Deus. Antes eu adorava os ídolos, agora eu ando em direção a Deus. Eu voltei-me para Deus, ainda no mesmo texto, quando ele diz no final do verso 9, vos converterdes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então agora nós servimos um Deus que é o dono do universo, que preparou tudo para que eu e você pudéssemos ter uma nova vida. Então a conversão é o ato do pecador em virar-se, por um lado, do pecado, virar as costas para o pecado em arrependimento, e voltar-se para o outro lado a Cristo com fé, depositando então a sua confiança no Senhor que preparou essa salvação para mim e para você. Você já tomou essa decisão? Você tem visto a mudança que Deus tem feito na sua vida dia após dia? Você percebe que realmente tem feito parte de uma nova caminhada? Você ia em direção à perdição e agora vai em direção ao Senhor? Os elementos da conversão, primeiramente, é o arrependimento, né? O que significa arrependimento? Arrependimento envolve o pleno conhecimento da verdade. O arrependimento envolve o pleno conhecimento da verdade. Não há arrependimento sem conhecer a verdade de Deus, o recado de Deus, o plano de Deus. O apóstolo Paulo disse isso na sua segunda carta para Timóteo, 2 Timóteo 2:25, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Então, esse é o elemento da parte intelectual do arrependimento. O homem, primeiramente, ele pôde conhecer, ele pôde desfrutar da verdade. Caiu a ficha, eu compreendi. Essa é a primeira parte. Agora, o arrependimento envolve também a tristeza genuína pelo pecado, não é? A mudança, você entende que é pecador, você entende que realmente é inclinado para o pecado naturalmente, você não tem a solução para isso, e aí você fica quebrantado, você sente o peso,
a dor, porque você pecou. Então, o apóstolo Paulo disse lá em 2 Coríntios 7, verso 9, agora me alegro, não porque fostes contristados, Paulo falando para aqueles irmãos, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Ou seja, aquele quebrantamento, aquele contritamento, aquela parte do homem que ele entende que realmente ele fica repudiando, envergonhado porque pecou, aquelas coisas das quais nós fazemos na vida antiga, as quais nós não nos orgulhamos, Paulo diz, olha, eles fizeram isso entendendo. Então, esse é o elemento emocional do homem, a tristeza por ter pecado, por não ter agradado a Deus. Então, o arrependimento é uma escolha consciente feita pelo homem. Alguns textos falam essa verdade. Primeiramente, 2 Crônicas 7 e 14, quando diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele diz assim, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar se converter dos seus maus caminhos, precisa tomar uma atitude. Ainda em Isaías 55 e 7 diz, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então volta-se para Deus. E ainda falando sobre essa verdade, ouvindo eles lá em Atos, na igreja primitiva, quando Pedro estava pregando, ele mostrou que eles tinham que tomar uma decisão. Então eles perguntaram lá em Atos, capítulo 2, verso 37 e 38, depois que eles ouviram o sermão de Pedro, lá no dia de Pentecostes, diz assim, em Atos 2, 37 e 38, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, quebrantaram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Então respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Então, ali eles tomaram uma iniciativa, uma decisão. Você precisa tomar essa decisão quando você entende que é pecador e que precisa reconhecer o seu pecado. Uma terceira verdade é a sua importância. Qual a importância do arrependimento? O arrependimento, primeiramente, é necessário para a salvação. Não tem outra maneira. Lucas, capítulo 13, verso 3, diz assim, e não eram eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou seja, não eram salvos. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou seja, tem que ter o arrependimento. Então o arrependimento, ele é ordenado por Cristo para que você possa realmente entender, é algo que Cristo já ordenou para ser proclamado a todos os homens. É o que diz em Lucas 24 e 47, quando diz que em o seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então o arrependimento é também o desejo de Deus para os homens. É o que diz 2 Pedro 3 e 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para com todos, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É o plano de Deus. Então o arrependimento, portanto, é uma mudança consciente de mente em relação ao pecado e a Deus. Então é uma mudança radical
radical. É uma completa mudança que faz com que você tome essa decisão consciente de que você é pecador, de que Deus é santo, perfeito, e você não tem como agradá-lo se não realmente se converter. Agora, vamos falar sobre a fé. A fé é um aspecto importante na salvação do homem. O que significa a fé? A fé envolve ouvir e compreender a palavra de Deus. Sem uma compreensão do Evangelho, da palavra de Deus, é impossível haver salvação. Lá em Atos 16 e 32 diz assim: e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. O carcereiro havia se convertido, ele havia compreendido, ele havia entendido o plano de Deus. E o apóstolo Paulo pregou para ele, disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então ele foi para a casa dele e pregou a palavra de Deus para ele. E então eles tiveram a oportunidade de ouvir e se converter toda aquela família. Esse é o elemento intelectual da fé. É algo que é sobrenatural e o homem vai tomar uma decisão, vai depositar sua confiança em Deus. Um outro significado, a fé envolve uma grande alegria em confiar em Deus. Em Atos 16, verso 34, diz: então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então, ali existia uma mudança que afetou toda aquela casa. A casa foi alegre, mudou completamente o convívio daquela família, porque agora eles haviam se convertido. Esse é o elemento da parte emocional da fé. A fé envolve também a parte ativa e consciente confiança em Cristo. A parte ativa e consciente confiança em Deus. Nesse verso 34, você vê que então, quando diz Atos 16 e 34, então levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Eles manifestaram. Não tem como uma pessoa salva ficar calada, não demonstrar isso para os seus familiares, para os seus amigos. Aquele carcereiro, quando se converteu, ele poderia ver uma outra pessoa nele mesmo, que era Deus trabalhando na vida dele. Esse é o elemento volicional da fé, a parte que vai ser manifestada através da atitude do convertido. Seu relacionamento às obras. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 vai mostrar que a salvação é só através da fé. Não é pelas obras, como alguns assim ensinam. O apóstolo Paulo disse para aquela igreja lá em Éfeso, capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie. Não é algo que você e eu podemos fazer para ser salvo. É um presente, é uma dádiva de Deus. Então Deus, Ele quer te dar esse presente. Ele quer te abençoar com esse presente. Seu relacionamento com as obras, temos que entender que as obras, além da salvação ser somente pela fé, as obras são fruto da fé salvadora. Não é o contrário. É a fé que resulta em obras, não é a obra que resulta em fé. Então aqui, em Efésios 2 e 10, diz: pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus, Ele quer que nós pratiquemos boas obras. Ainda em Tiago 2 e 26, diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras ela é morta. Então a fé, uma vez efetivada, ela vai produzir obras. É tanto que Tiago vai dizer: mostra a tua fé sem as obras e eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Então não tem como se excluir de praticar boas obras aqueles que conhecem o Deus das boas obras. Então a fé, ela está associada às boas obras. Não a obra produz fé.
Então você é um homem caridoso, uma pessoa bondosa, uma pessoa generosa, não implica que você é salvo por praticar isso. Mas você pratica as boas obras porque você conhece o Deus das boas obras. Sua causa, a fé, é um dom de Deus. O apóstolo Paulo disse lá, como nós lemos há pouco, porque pela graça sois salvos. É um presente de Deus, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ainda em Hebreus 12:2, ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então é um dom de Deus, olhando aqueles homens que foram agraciados com a fé. Você lê o capítulo 11 inteiro, eles olhavam apenas para Cristo, eles estavam fixados em Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus Cristo, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, suportou o peso do meu e do seu pecado. A fé é uma escolha consciente feita pelo homem. Em João 1:12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, aqui nós temos um texto que o evangelho é pregado e você, quando recebe, você recebe o poder de se tornar um filho de Deus. Então, o homem, ele vem e Deus atrai, Deus capacita o homem a vir voluntariamente a Cristo. É o que diz João 6:44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Que promessa linda, maravilhosa que Deus nos deu. Ele vai atrair, Ele vai levar você a conhecer do seu amor. Sua importância, nós somos salvos pela fé, como falamos em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de você nem de mim, é obra de Deus. Nós ainda vivemos pela fé, é o que diz Romanos 1:17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos 1:17. Nós somos guardados pela fé, é o que diz 1 Pedro 1:5, e sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nós somos guardados pela fé e ainda somos vitoriosos pela fé. 1 João 5:4 diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então queremos ter vitória sobre o mundo, temos que ter fé em Cristo. E ainda agradamos a Deus somente pela fé. O autor dos Hebreus, em capítulo 11, verso 6, diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então é esse homem que vive pela fé, é a única maneira que ele tem para agradar a Deus. É interessante notar que Cristo, quando estava falando da terra, de conhecer, de estar próximo de muitas pessoas com qualidades boas como amor, como gentileza, como humildade, perseverança, mas o que Cristo via e recompensava não eram aquelas qualidades que as pessoas tinham, era a fé que eles tinham. Você lê os evangelhos, você fica impactado com várias pessoas que tiveram um encontro com Cristo e tomaram a oportunidade de demonstrar sua fé nele. A fé salvadora, portanto, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, é uma confiança consciente no Evangelho de Cristo. E uma confiança pessoal no Cristo
do Evangelho. Não existe outra maneira de você e eu ser salvos se não for depositar sua confiança em Cristo, somente Cristo. Você pode até saber de muitas coisas, ser um homem, uma mulher, um jovem, uma criança maravilhosa, mas se você não estiver com a fé genuína depositada em Cristo, você não tem como ser salvo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus já planejou te salvar, Ele já fez a sua parte, e agora eu pergunto, você já fez a sua? Você tem realmente mudado de vida, se converteu? Você foi transformado pela graça de Deus através da regeneração, da obra de Cristo na tua vida? É uma alegria ter compartilhado mais esse estudo bíblico com os amados amigos, familiares, irmãos em Cristo, que você possa desfrutar dessa salvação que o Senhor já proporcionou para a sua vida. E eu quero orar para que você possa entender essa mensagem de encorajamento, para que você que tem realmente caminhado com Cristo possa avaliar se você tem compartilhado desse imenso amor de Deus para com o seu próximo através de uma transformação que Deus tem feito na tua vida, para que você possa compartilhar com os seus amigos, familiares e parentes mais próximos. Eu quero orar para que Deus use essa palavra para que você possa assim compreender a importância de nós transmitirmos esse ensinamento para aqueles que ainda não conhecem do amor de Deus. Vamos agora baixar nossa cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra que foi anunciada. Que o teu Espírito Santo possa abrir o entendimento para que esses que têm ouvido a tua palavra possam tomar uma decisão de caminhar com o Senhor, converterem-se, arrependerem-se dos seus pecados e depositarem sua confiança, sua fé em Ti somente. Ó Deus, abençoa os nossos irmãos em Cristo, que se fortaleçam cada dia mais e mais, para que essa mensagem possa chegar àqueles que ainda não Te conhecem. Nós pedimos isso entregando, Pai, os irmãos aqui da cidade de Taquara, do Rio Grande do Sul, do nosso estado que está, ó Deus, passando por um momento tão difícil agora, com essa pandemia que tem afetado a estabilidade de tantas pessoas, Pai, que o Senhor possa nos alegrar no Senhor, mostrando, ó Pai, a Tua graça abundante, para que o Senhor possa ser glorificado através de nós. Ajuda-nos, é o que eu te peço, grato por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estar com você, transmitindo a palavra de Deus, que você possa ser agraciado e mudar a sua vida em detrimento de um plano que Deus já realizou na eternidade para lhe salvar e você desfrutar da vida eterna com Ele. Que Deus te abençoe ricamente e até o próximo estudo, que você possa nos acompanhar na página da igreja, através do Facebook e também do YouTube. Que Deus te abençoe ricamente e até a próxima oportunidade. Amém.